Pra mim, essa galera que é corrupta, ela que se mate. Só que o problema é que para fazer isso, ele tá destruindo toda a instituição do nosso país. E eu fico muito triste eu ver advogados, juristas apoiando isso. Nós sabemos aqui que no Brasil, nós temos uma Suprema Corte que ela é muito instável. E por causa dessa instabilidade, nosso país não tem segurança jurídica, porque infelizmente um juiz do Brasil, ele pode definir algo para toda a nação e acabar gerando problemas socioeconômicos para isso. Então, devido a esse problema, nós temos sempre consequências terríveis para nossa nação. Nós temos uma corte, uma alta corte, tal corte ao qual tem seus grandes privilégios, tem empregos vitalícios, recebe salários exorbitantes, gastam milhões com camarão, com o maior luxo em alimentação às nossas custas. Tem até um capeiro, eles têm um cara que serve exclusivamente para poder cuidar e passar pano na capa deles. São como lordes, são como reis, que estão hoje ocupando o poder em nosso país. E isso foi aprovado no Senado agora, uma PEC, processo de emenda constitucional. Nós já explicamos aqui no programa, caso for necessário, se alguém pedir no chat, novamente nós explicamos, para alterar e sobrepujar esses plutocratas, essas pessoas que estão no poder, usando nossa população para poder se alimentar. O que eu vou debater hoje são a questão das decisões monocráticas do STF. Primeiramente, eu quero falar sobre decisão monocrática. Eu sei que muita gente odeia e acha isso absurdo, mas eu vou dizer que eu sou a favor de decisão monocrática, sim. Por que a decisão monocrática ela existe? Porque, constitucionalmente, o STF ele cuida de muitas matérias. E matérias que não se tem respaldo dentro da nossa lei, ou matérias constitucionais, ou matérias de crimes políticos, todas vão para o STF. No caso, é a nossa última excelente instância do país. Muitos falam, o STJ é a última instância do país. Só que o STF é uma instância extraordinária. Então, ela dá a decisão final. Então, imagine, você tem dezenas de ações por dia para julgar. Se você for juntar o colegiado ou pleno, colegiado é o grupo de 5 membros, de 5 juízes. O pleno é quando tem os 11. Porque, se vocês notarem, o colegiado ele é ímpar, então não tem caso de empate, certo? E o pleno, o presidente vota junto também. Fica ímpar, fica 11. Então não tem matéria de empate no julgamento, certo? Primeira coisa sobre o julgamento, tem que ser ímpar. Não pode correr o risco de haver empate. Primeiro ponto. Segundo, o que eu estava construindo aqui. Imaginem, você tem dezenas de ações para julgar por dia. Se os 11 tiverem que julgar juntos todas as dezenas de ações, se os 5 tiverem que julgar juntos todas as dezenas de ações, nosso país travou. E nós já sabemos como é complicado o sistema burocrático do Brasil, como nossa justiça ela é lenta, ela é uma das justiças mais caras do mundo e ela é muito lenta. A pandemia, ela obrigou o sistema jurídico do Brasil a se profissionalizar mais, então isso está dando uma celeridade a alguns processos, mas ainda assim, nós temos um grupo, uma oligarquia jurídica que vai ter pessoas que não trabalham muito mal. Eu já li aqui decisões de Barroso. Gente, as decisões de Barroso, nenhuma criança nas decisões de direito, o cara não ampara nada na lei. Mas esse cara, ele é juiz supremo de seu país. Um cara que simplesmente, ele não vota com nenhuma lei, nenhuma decisão. O que é patético. Eu citei que uma decisão que ele usou uma revista de fofoca fazer a decisão pro réu. É absurdo o que esses caras fazem. E nesse momento, o que é que a gente tem? Nós tivemos um desgaste muito grande do STF, principalmente no período pró-impeachment de Dilma. Esse desgaste, você via um ministro em aeroporto, era vandalizado, e lembrando que eu sou contra essas coisas, você já ultrapassa o valor da democracia. Você tinha muitos problemas envolvendo os ministros, eles não estavam mais dando entrevista, eles estavam acabados. No período bolsonarista, como Bolsonaro e os filhos estavam envolvendo escândalos de corrupção e o STF estavam com eles na mão, o STF deitou, rolou e começou a recuperar o poder que eles tinham pré-Bolsonaro, o poder que eles tinham perdido no período de impeachment de Dilma, ao qual várias oligarquias do Brasil saíram abaladas. Você pega o STF, você pega o grupo Projac, você vai pegar vários grupos do Brasil, de grandes elites, que saíram abaladas. E, devido ao afrouxamento do período Bolsonaro, eles conseguiram recuperar esse poder. Só que eu acredito que, politicamente, até na narrativa, isso se dá mais devido às decisões monocráticas de Alexandre de Moraes, que eu digo pra vocês, é o menor dos problemas do Brasil. Por que eu falo isso? Pra mim, as decisões monocráticas dele, muitas vezes, eles partem sim da perseguição política. Sim, certo? Porque ele levou como mérito próprio perseguir e destruir todo o Bolsonaro e todo o projeto bolsonarista,
Porque, pra quem não sabe, Alexandre de Moraes sempre foi bem antipetista, era o único ministro antipetista até o dia que a patota bolsonarista atacou a filha dele. E, cara, depois do dia que a galera atacou a filha dele, ele colocou como missão destruir a vida de Jair Messias Bolsonaro e de todo mundo envolvido. E é o que ele está fazendo. O problema, pra mim, essa galera que é corrupta, ela que se mate. Só que o problema é que, para fazer isso, ele está destruindo toda a instituição do nosso país. E eu fico muito triste eu ver advogados, juristas apoiando isso, porque é contra Bolsonaro. Beleza, eu também quero que Bolsonaro esteja na cadeia. Bolsonaro tenta dar um golpe. Pra mim, tentativa de golpe no país deveria ser pena de morte. Acabou. Isso é uma coisa pra mim indiscutível. Traição ao país e à sua nação não se discute. Mas você não vai condenar o cara destruindo todo o sistema jurídico do seu país. E isso é um absurdo. Por exemplo, os presos do dia 8, eles destruíram patrimônio público. Sim, eles destruíram patrimônio público. Existe uma pena pra isso. Cara, teve gente ali que tomou uma pena maior do que homicídio. Sabe, o cara atropelou a lei. Esses caras tinham que estar presos, sim. São criminosos. Mas, gente, nós temos uma lei até para poder prendê-los. E descumpriram a nossa lei. Porque na prática mesmo, vamos ser sinceros, eles foram dar um golpe de Estado ou eles esperavam que alguém desse um golpe de Estado e eles estavam ali para poder aplaudir? Porque, vamos lá, eles tinham um armamento bélico para tomar o Estado? Não tinham. Eles tinham corporações que iam dar um focal geral no país para poder interceptar mantimentos, essas coisas, poder tomar meios de comunicação? Também não iam fazer isso. Todo mundo sabe. Era os tiozinhos, a galera realmente criminosa, que muitas vezes foi induzido por causa de igrejas também, que houve essa aliança com igrejas e com grupos políticos, e tacou o terror. E tem que ser preso, sim. Cometeram o crime, tem que ser preso. Agora a pena proporcional que eles cometeram, que foi depredação de patrimônio público. Mais uma adicional, já que era um patrimônio público de importância maior do Estado. Agora você dá uma pena superior ao homicídio, isso é perseguição política, que foi o que o Alexandre de Moraes fez. Não estou dizendo que não deveria dar pena, deveria sim, são criminosos. Mas ele levou como cunho pessoal destruir completamente Bolsonaro, a família dele e qualquer pessoa que esteja envolvida. E, como eu falei, isso tem histórico. Começou quando os bolsonaristas atacaram a filha dele. Então ele, não vou dizer que ele mudou de lado, porque eu ainda vejo ele como um dos únicos ministros ali que ele faz o embate ao PT, mas ele levou essa missão para só destruir a Bolsonaro, e é o que ele vai fazer. Então, isso criou uma situação no país, esses ataques monocráticos de forma tão grande, que se criou uma PEC, processo de emenda constitucional, para ter a nossa Constituição, que é a carta magna do país, para que a partir dali nós possamos impedir que se façam decisões monocráticas. Novamente, como eu falei para vocês, a decisão monocrática ela é importante. O que eu acho que a gente tem que bater é o que um juiz pode decidir monocraticamente e o que ele não pode decidir. Aí é outra conversa. Por exemplo, eu acho um absurdo o STF julgar senadores. Porque quem indica o ministro do STF, quem vota neles, são os senadores. Então é óbvio, quem passa essas leis contra o STF são os senadores. Então é óbvio que o STF não vai mandar prender senador. Porque são senadores que mantêm eles ali, no bem bom que eles estão. Então, isso eu sou a favor que haja o STF não possa tomar decisões em relação a isso, e sim que seja corrido pelo STJ, por exemplo, que é um colegiado muito maior, é mais complexo, é outra situação. E outra questão, nós temos que pegar a desqualificação do STF. Por quê? Nós pegamos os ministros da Suprema Corte, nem todos são qualificados. Eu diria ali, quem é essa qualificada para a Suprema Corte? Hoje, Rosa Weber, embora tenha muitas discordâncias com ela melhorou muito as decisões dela a longo prazo. Gilmar Mendes, mas que eu sei que é o próximo brasileiro de Gilmar Mendes, ele é uma pessoa que ele entende de lei. Nós temos ali o próprio Alexandre de Moraes, é um cara que entende muito de questão legislativa. Fux também. E acabou. Literalmente nenhum outro ali que está na Suprema Corte hoje, eu duvido que passaria numa prova básica sobre juizados. Sobre o sistema de jurisprudência do Brasil. Eu duvido muito pelas decisões deles. E é um problema que nós temos agora, que nós temos que enfrentar. Eu vou querer dar uma pontinha aqui na lei para vocês verem a lei. Como eu falo, nosso programa é um programa que mostra a lei. Uma coisa é eu falar, outra coisa é eu mostrar para vocês. Vamos lá. Pode descer um pouquinho, Jordão? Vamos lá. Essa parte, ó. Na realidade, primeiro vai pro final, porque primeiro eu vou mostrar a lei original. Tá no final, já tá separado. Aí sobe um pouquinho. Perfeito. Aí. Vamos lá. Qual legislação nós vamos citar aqui e alterar? Primeiro, artigo 93. Lei complementar. Tá na tela, pessoal? Da iniciativa do STF disporá sobre o estado da magistratura observar os seguintes princípios.
Próximo quinto, a distribuição de processo será imediata em todos os graus de jurisdição. Isso é o que está atualmente, viu, gente? 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros, um dos membros do respectivo órgão especial, poderão os tribunais declarar inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. 102. Compete ao STF, principalmente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe 1. Processar e julgar originariamente ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal. Gente, para poder explicar tudo isso aqui vai ter que ser em outro programa, beleza? Mas a gente vai tirar um programa chamar o Especializado em Direito Constitucional, a gente vai debater esses temas. São os remédios constitucionais, são as ações, outras situações. Vamos lá. Terceiro, no recurso extraordinário, o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de 2/3 de seus membros. E agora o 125 último. Os Estados organizarão sua justiça observando os princípios estabelecidos nessa Constituição. Cabe aos Estados a instituição dos representantes da inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, vedada a atribuição da legitimação para agir em um único órgão. Agora pode subir para a lei, Jordão, por favor. Então, essa aqui é a lei que a gente vai trabalhar a partir de agora, certo? Vamos lá. O que é que a gente tem? Artigo 1º. Constituição Federal passa a vigorar com as seguintes modificações. Artigo 93, inciso 16. Formulado o pedido de vista, vamos lá, gente, o que é pedido de vista? Estou tendo uma votação, certo? Eu posso pedir um tempo para votar, eu peço vista. Falo, gente, olha, eu preciso estudar mais, eu não estou capacitado, eu preciso ter mais provas, eu quero ter mais tempo para poder estudar esse caso. Eu vou pedir vista. Vista é o nome que a gente dá quando a gente quer mais tempo para poder pedir o caso. Então, o julgamento é suspenso e, posteriormente, quando a pessoa que pediu vista, ela bem quiser, esse julgamento volta. Que é a grande piada. Justamente essa lei vai mudar isso. Vamos lá. Formulado o pedido de vista, essa deve ser concedida coletivamente a todos os membros do colegiado pelo prazo estabelecido na lei processual, não superior a 6 meses. Assegurado uma única nova concessão de vista pelo prazo de até 3 meses. Vamos lá. Primeira coisa. Tô julgando. Eu pedi vista. Eu vou ter 6 meses para poder estudar o caso. Se no julgamento outro colega meu pediu vista, só vai ser 3 meses e acabou. O máximo que o processo do STF pode enrolar agora é 9 meses. Já é para mim um adicional muito bom, porque nós estamos colocando um tempo para essa galera julgar processos. Vamos lá. Parágrafo único. Em caso de não conclusão do julgamento, no prazo do inciso 1º, o processo será incluído automaticamente em pauta sobrestando o julgamento do colegiado sobre todos os demais da mesma natureza, salvo motivo justificado, assim reconhecido por 2/3 de seus membros. E 2. Serão sobrestados todos os julgamentos de colegiados após 1 ano de expiração do prazo. Ponto. Você obriga o STF a trabalhar. Primeiro ponto. E não estou dizendo que eles não trabalham. Eles julgam sim muitas coisas, mas muitas vezes são coisas que não deveriam ser de natureza deles e enrolam um prazo. Então agora, na hora de pedir vista, o pessoal vai pensar mais. Artigo 97. O disposto no caput aplica-se igualmente às cautelares e outras decisões de qualquer natureza, sendo vedada a concessão de decisão monocrática que suspenda, vamos lá, a eficácia da lei ou ato normativo com efeito erga omnes, ou sem redução do texto ou penalidade de nulidade. Vamos lá. A partir de agora, ato do STF que anule lei em vigor será nulo. Será nulo. Acabou essa questão de suspender lei o STF. 2. Ao ato do presidente da República, do presidente do Senado Federal, do presidente da Câmara, deputado, do presidente do Congresso Nacional. Parágrafo 2º. Formulado durante o período de recesso, pedido de cautelar ou de qualquer outra decisão cujo entendimento implique, com ou sem redução de texto, a suspensão da eficácia da lei ou ato normativo nos termos do primeiro, que acabei de ler, né? No caso de grave urgência ou perigo de dano irreparável, poderá decidir monocraticamente, devendo o tribunal decidir sobre essa decisão no prazo de 30 dias corridos após o reinício dos trabalhos judiciários, sob pena de perda de eficácia da decisão concedida. Então, vamos lá. O STF está em recesso. Aconteceu um caso extremamente grave, alguém pode tomar uma decisão monocrática. Então, limitou bastante essa atuação. Artigo 102. Aqui agora é questão de pedido, né? Agora são os tipos de ação. Eu não vou entrar nos tipos de ação, porque eu vou ter um programa para poder explicar cada uma, beleza? Dos remédios constitucionais.
Então não cabe agora, beleza? Posteriormente, já explicando, a gente pode voltar por aqui, porque não adiantaria eu ler sem antes dar a explicação para vocês, e é muito extenso, a gente tem outras pautas. Voltaremos para ali depois. Então, pessoal, em resumo, o que acontece? O STF, tanto Gilmar Mendes, Barroso, de entrevista agora, o Luiz Fux também declararam guerra ao Senado. Deixaram muito claro que eles não vão aceitar essa lei e vão vetar tudo. Só que o Senado tem o direito de derrubar o veto. Então, agora nossos poderes estão oficialmente em guerra. Uma coisa muito interessante a se notar é que praticamente a maior parte dos senadores apoia essa lei. Uma minoria não apoiou, porque depois eu quero trazer os nomes para vocês. Uma minoria. Coincidentemente, pessoas que têm processo emperrados no STF. Será que é com medo do que vão julgar para vocês?